Paz do Senhor, meus amores, espero que vocês estejam bem. Estava morrendo de saudade de vocês, né? Mas graças a Deus que estamos de volta. Semana passada eu não pude estar presente, porque foi Dia das Mães e eu precisei visitar minha mãe, que mora um pouco longe. Mas voltamos, graças a Deus, com mais uma aula. E o tema da nossa aula essa semana tá muito interessante. Todos são muito interessantes, né? Só que hoje tá um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre oração. O título da nossa lição é Quem Responde às Orações. E tá lá no texto bíblico de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, que é a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ele nos dá aquela oração do Pai Nosso como modelo de como nós devemos orar a Ele, né? Mas para começar a falar um pouco sobre oração, nós precisamos entender o que é oração. E aí eu pergunto, o que é oração? Você sabe me explicar? Por quê? Porque muita gente sabe que nós, como cristãos, devemos ter uma vida de oração, que nós precisamos orar constantemente, né? Estar sempre em oração. Mas muita gente não sabe o que realmente é uma oração. Muitas pessoas pensam que a oração é somente pedir, né? Buscar algo de Deus. Quando a gente precisa de algo, a gente pedir a Deus, buscar a Ele. Mas na verdade a oração não é só isso. A oração não é apenas pedir. A oração, na verdade, é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, né? Quando você pede algo, você está falando com Deus também, mas a oração não é só isso. E quando nós falamos com Deus, nós estamos orando. Então, é a mesma coisa quando você está conversando com um colega seu, com um amigo seu, que você conta para ele aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, aquilo que você tem necessidade, aquilo que você tem desejo. Isso é uma conversa que você tem com alguém. É essa conversa que nós precisamos ter com Deus todos os dias. E a oração, ela na verdade não é só petição, a oração é diálogo, é conversa com Deus. Mas assim, infelizmente, as pessoas elas deixam de conversar com Deus para conversar somente com outras pessoas, né? Quantos aqui não têm amigos que gostam de estar conversando sua vida particular, que gosta de contar seus segredos, que gosta de contar tudo que está se passando na sua vida, né? Todos nós temos um amigo assim ou uma amiga, alguém que a gente gosta de conversar. Mas o nosso Deus, ele tem prazer em nos ouvir também. Ele tem prazer em ser o primeiro ao qual ouve as nossas conversas, os nossos segredos, as nossas particularidades. E desde o princípio que isso acontece. Por quê? Porque desde quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou com um objetivo. Deus queria ter alguém como amigo aqui na terra, né? Deus criou o homem para ser amigo dele. Não apenas filho, amigo também. Tanto que quando Deus criou Adão, Deus todos os dias visitava Adão lá no Jardim do Éden só para conversar com Adão. Olha que coisa linda, né? Que coisa mais importante, né? Que privilégio que Adão tinha de poder conversar com Deus todos os dias. E quando ele criou Eva, foi a mesma coisa, continuou. Deus descia sempre até o jardim para poder conversar com eles, para falar com eles. E não é diferente conosco, né? Nos nossos dias. Deus, ele quer nos ouvir, ele quer conversar conosco. Deus está à procura de pessoas, de amigos, para conversar com ele. E nessa conversa a gente pode falar tudo, a gente pode contar tudo para Deus. E o que eu acho muito interessante que a lição ela nos mostra que Deus ele não é como as pessoas que estão sempre ocupadas ou que estão sem paciência para nos ouvir ou que estão sem tempo para nos ouvir. Deus ele é diferente, Deus ele é paciente, Deus ele nos dá completa atenção para nos ouvir, ele inclina os ouvidos para nos ouvir, ele para tudo para poder ouvir quando a gente está orando, para nos dar atenção. Deus ele já sabe de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente anseia, de todas as nossas necessidades, mas há também a necessidade de a gente falar com ele, né? Ele quer ouvir dos nossos lábios aquilo que a gente precisa dele, aquilo que a gente deseja, né, da parte do Senhor. Então, Deus, ele tá ali, completamente disponível para a gente.
né? Não importa o lugar onde você pare para falar com ele, ele vai te ouvir. Não importa a hora, você pode falar com ele de madrugada, o melhor horário para você conversar com Deus. Você pode falar com ele de manhã, meio-dia, de tarde, qualquer horário do seu dia, em qualquer lugar, dentro do ônibus, na escola, lavando os pratos, limpando a casa, em qualquer lugar onde você esteja, você pode parar para falar com Deus em pensamentos, você pode escrever, você pode orar de joelhos no chão, você pode orar com o rosto no chão, você pode orar em pé, que Deus ele vai estar sempre ali à disposição para nos ouvir. Olha que privilégio maravilhoso, né? Deus ele também responde às orações. Quem é que responde às orações? É o nosso Deus. Não adianta você tá passando por algum momento da sua vida, por mais feliz que seja ou triste, não sei, e você vai correndo e conta para uma pessoa, né, alguém que você acha que vai ali te dar ouvidos ou te ajudar em alguma coisa, não adianta, porque muitas vezes a gente vai contar algo para alguém e a gente espera algo dessa pessoa e essa pessoa não nos dá aquilo que a gente esperamos, né, que nós esperamos, né, que é uma atenção ou uma palavra de ânimo ou até mesmo um conselho bom, algo que a gente espera daquela pessoa, né, ou simplesmente só parar para nos ouvir. E às vezes a gente para contar algo para alguém antes de falar com Deus. E quando a gente fala com essa pessoa, a gente não recebe aquilo que a gente esperava. E acaba se abatendo, se entristecendo ou se decepcionando com aquela pessoa. Só que não é culpa da pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem seu jeito de ser, né? E essas pessoas, elas não têm o poder que o nosso Deus tem, que é de resolver as situações, que é de acalmar o nosso coração, que é de colocar alegria, ânimo, que é de resolver as coisas pra gente. Apenas o nosso Deus, ele tem o poder de fazer todas as coisas. E é por isso que o nosso tema da lição é quem responde as orações. Quem responde as nossas orações é o nosso Deus. É por isso que há a importância de a gente falar primeiro para ele. Antes de você contar algo para alguém, você primeiro tem que contar para Deus, né? Deus ele fica triste quando é deixado de lado e muitas vezes a gente esquece de falar com Deus primeiro e vai falar com outra pessoa e depois que a gente vê que aquela pessoa não resolveu, não nos ajudou ou a gente não se sentiu melhor em desabafar com aquela pessoa, é que a gente recorre a Deus. Mas Deus ele quer ser o primeiro, né? A palavra de Deus fala, buscai o Senhor em primeiro lugar, né? Buscar primeiro o reino dos céus. Deus tem que estar acima de tudo nas nossas vidas. Deus sim, tem que ser o primeiro em tudo em nossas vidas. Então, as respostas das nossas orações, quem dá é Deus. Mas não significa também que sempre será a resposta que nós desejamos. Não significa que sempre serão respostas positivas. Por quê? Porque o nosso Deus ele não tem a obrigação de fazer conforme o nosso querer e a nossa vontade. Deus ele trabalha segundo a vontade dele. Por quê? Porque ele vê o nosso hoje e ele vê também o nosso amanhã, né? Então ele sabe do que a gente realmente precisa, do que realmente é necessário para as nossas vidas. Então, muitas vezes a gente está buscando algo de Deus, a gente quer um sim, uma resposta positiva de Deus, ou uma resposta imediata, e o Senhor não responde imediatamente. Mas não significa que Ele não te ouviu, não significa que Ele não gosta de você, não significa que Ele não quer te dar, ou que Ele não quer te responder. O que significa é que Deus ele está vendo o momento certo, o tempo certo para te dar a resposta ou para te abençoar com isso que você está buscando ou não. Então a gente tem que aprender que não é no nosso tempo e não é como a gente quer, apenas como o nosso Deus quer, porque a vontade do Senhor é que tem que prevalecer nas nossas vidas. Ele não tem a obrigação de nos responder. Ele faz isso porque ele é amoroso, por causa do amor e da graça dele sobre as nossas vidas. E aí Jesus ele nos ensina a orar, né? Na Bíblia, a oração do Pai Nosso é um ensinamento de como orar. Não significa que a gente tem que repetir a oração. Eu vou orar só o Pai Nosso, que é a oração certa? Não. A oração do Pai Nosso é um modelo para que nós venhamos saber de que maneira começar e terminar uma oração. E o Senhor ele ensina em 4 partes, né, de como orar. Não precisamos repetir, porque Deus sabe o que nós precisamos e nós não precisamos usar de vãs repetições nas orações para que o Senhor venha nos atender, né? Não é necessário. Adoração e gratidão é o que precisa ter na nossa oração. Nós precisamos
dizer ao Senhor que Ele é poderoso, reconhecer que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, adorar o nome dEle e agradecer a Ele por todas as coisas, né? Em primeiro lugar. Depois a gente tem que ter sujeição nas nossas orações. O que é isso? É se submeter à vontade de Deus, assim como Jesus fez quando Ele estava para ser crucificado. Jesus falava: Senhor, eu preciso que o Senhor me livre desse momento, Senhor. Se possível for, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a gente apresenta para Deus as nossas vontades, as nossas petições, mas diz a Ele: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então isso é submeter-se à vontade de Deus. Está lá em Mateus 6, capítulo 10, versículo 10. E confessar